Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio, contra as embustes ciladas do demônio, subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. Retiro de Satanás, nunca me aconselho coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. O Padre Fábio já está por aqui, né? Queria desejar uma boa noite a todos. Com muita alegria que hoje a gente vai estar fazendo aquilo que de melhor nós podemos fazer, que é partilhar a palavra de Deus, né? E nada melhor que com um sacerdote, né? Uma pessoa escolhida pelo próprio Deus para exercer esse ministério tão bonito, né? De ser padre, né? Portador de Deus, né? Seja bem-vindo, Padre Fábio. É uma alegria muito grande, né? Mais uma vez você está conosco aqui. Hoje deu certinho a questão do horário. Aquele dia eu acabei confundindo, mas hoje deu tudo certo. Como é que o senhor está? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí em Benção. Brasília. Boa tarde aqui em Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Então, padre, como a gente vinha falando, né? A proposta hoje, nossa, dentro do que a gente rezou, é falar um pouco desse reino de Deus, né? E trazer um pouco para o contexto do Carlo Acutis, né? Que ele, o tempo que a gente viu, né, a vida dele já parecia uma vida celeste aqui na Terra, né? Eu queria ver que o senhor falasse para nós, assim, dentro do que você viveu, dentro do que você vivenciou, como o senhor vê a passagem do Carlo aqui na Terra, como ele já viveu essa coisa celeste aqui na Terra, né? Esse reino de Deus, que para ele é muito da nossa caminhada, né? Uma vez que você começa a se diferenciar, as pessoas começam às vezes a chorar, olha, aquele rapaz ali. Até quando, por exemplo, você está numa dinâmica de vida, de repente você muda, todo mundo ao seu redor começa a ver isso, né? E na vida do Carlos não foi diferente, né? Com 7 anos de idade, os desejos dele, já de fazer a primeira Eucaristia. O que o senhor pode falar para a gente dentro desse contexto, né? Do que ele já viveu esse reino celestial aqui na Terra, né? Dentro desse exemplo. Como o senhor vê tudo isso, né? E você pôde ver muito de perto também, que você conviveu com a família dele. Bom, primeiramente a gente tem que entender uma coisa. Como o próprio tema que você colocou, buscai o reino de Deus. E o próprio Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo vem apresentar um outro reino, que não era o reino desse mundo. As pessoas que o entenderam mal, aí a gente lembra do episódio de Herodes, que quando os reis magos disseram que iria nascer o rei, e isso o deixou profundamente incomodado, mas porque Jesus não era rei para esse mundo, e a expectativa messiânica da época
era que o rei, o Messias, viria restabelecer o reino, mas um reino perene na terra, né? Iria simplesmente tirar o povo da escravidão, estabelecer o reino temporal. Então a gente tem que fazer sempre tem que ter sempre esse cuidado de que o reino de Deus, ele não é o reino deste mundo. É por isso que nós o buscamos, porque se aqui fosse, eu não precisaria do céu. Eu teria que ficar aqui mesmo, porque o reino seria aqui. Os santos buscam o reino dos céus, buscam o reino de Deus. As suas vidas passaram, então, a configurar-se já aqui com esse reino. Porque não é possível viver a plenitude do reino de Deus, que é transcendente, numa condição completamente perene e imanente. Então, se você olha Carlo, qual era o desejo do Carlo? O desejo do Carlo era o infinito. O infinito não era aqui. O infinito não é aqui. Mas Carlo procurava viver, como os santos também procuravam viver, aqui no finito, coisas que faziam com que eles se reportassem a todo instante ao infinito. Né? Por várias vezes eu falava com Dona Antônia, né? Dona Antônia, Carlo realmente era do céu que estava aqui na terra, né? Mas aqui ele não tinha condições de se planificar nesse desejo do infinito. Como nós, não podemos querer trazer as realidades transcendentais aqui para a Terra, impossível. Transcendente é transcendente, imanente é imanente. Agora, o que existe, o que deve existir em nós é o desejo de buscar, o desejo de viver. Esse desejo, essa vontade nos motiva na vida, no tempo e no espaço, a termos atitudes de uma pessoa que está buscando viver o que o seu desejo expressa, que é o reino de Deus. Ou seja, nós temos que passar pela vida numa profunda preparação e busca para o reino de Deus, para viver. E Carlo dizia isso claramente, a minha meta é o infinito. Mas a sua vida, o seu testemunho, condizia com o desejo que ele tinha de estar, de buscar e de viver o infinito. É isso que tem que acontecer, porque senão a gente vai viver uma dicotomia entre aquilo que se acredita, aquilo que se quer e aquilo que se faz, né? Ou seja, entre teoria e prática, e isso não pode acontecer. O meu desejo deve condizer, as minhas atitudes devem condizer com o meu desejo. O desejo do Carlos, sua meta era o infinito. Logo, tudo que ele fazia era com os olhos voltados para aquilo que viria a ser. Que viria a ser. Porque não dá para estabelecer aqui. Porque se fosse para estabelecer aqui, não precisaria existir céu. Né? Então, Carlos vivia dessa forma. E o cristão católico consciente também deve viver dessa forma. Isso não era só para Carlos. Buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas são secundárias. É o que nos propõe esse tempo da quaresma. Buscar primeiro o reino de Deus. Devemos ter essa consciência de que nós não somos daqui também. Que nós não passaremos a eternidade aqui, porque aqui não tem eternidade. Nós estamos numa imanência, num tempo cronológico, vivendo num cronos, que chegará ao seu fim. Tá? Então, essa preparação para o reino nada mais é do que o caminho de salvação que Deus nos disponibilizou, então tem que fazer. Ô, padre, e dentro dessa questão, né, que o Carlos ele atinge um público muito jovem, né? Muitas pessoas que estavam até afastadas da fé se aproximou por ser tão forte, assim, você vê. Eu estava até fazendo essa reflexão outro dia, porque eu estou com 32 anos, ele morreu com 15, ou seja, hoje eu tenho o dobro de idade dele, e talvez ele estaria com quase uma idade parecida com a minha. E Deus encurtou, né? Eu acho que a santidade dele foi tão forte que o reino de Deus, né, quando a gente fala a segunda vinda de Jesus, ela pode para a gente de duas formas. Ou eu vou até Jesus, ou Jesus vem até mim, né?
muito se fala até dessa segunda vinda de Jesus, né? Não é que vai ser um fim do mundo, mas é o que fala lá em Apocalipse, no novos céus e nova terra. E quando a gente traz para esse contexto de jovens, muitos foram impactados pela vida do carro e muitos, tipo assim, pensam assim, como eu posso ser igual ao carro, né? Mas hoje a gente vive um pouco dessa evangelização um pouco rasa, né? As pessoas vão muito pelo amor, ou até mesmo fica naquela do retiro do final de semana, né? Que não está nem podendo ter retiro ultimamente, mas é aquele arrepio, né? Aquele encontro, quando você se apaixona por Deus, mas depois vai se perdendo, né? E o Carlos ele tinha uma experiência com Deus consistente, não era uma experiência de arrepio. E quando a gente fala desse reino, quando a gente fala do convívio dos eleitos, você lembra até aquela frase lá de São Felipe Neri, né, que ele fala que prefere o paraíso. Como esses jovens hoje podem preferir esse paraíso? O paraíso que não é uma praia, o paraíso que não é uma tatuagem, mas o paraíso que é o reino de Deus. E tem até uma frase do Carlos nesse sentido, que ele fala que vá-se direto ao paraíso quem se aproxima todos os dias da Eucaristia. Será que aí que era o segredo do Carlos? Esse convívio dos eleitos que, de certa forma, ele já viveu, mas, assim, igual você falou, é transcendental, é difícil, né? Mas, assim, por muitas pessoas que conheceram o Carlos e tiveram essa experiência, como elas fazem para trilhar um caminho semelhante? Porque a santidade é disponível a todos, como fala lá na carta de São Pedro, sede santo como vosso Pai dos céus é santo. Né? Então, é um desejo de Deus para a nossa vida, um desejo que a gente seja santo. Né? Não é santo, não é aquele de clausura, mas o santo dentro dessa realidade. Né? A gente não precisa de ser um cartucho. E será que aí não nasce uma nova espiritualidade? Eu creio isso muito, sabe, assim, na questão do Carlos. Eu creio que é uma espiritualidade que nasceu, sabe? A gente pensa que uma criança ali morreu, né, se Deus quiser, ele vai se tornar santo, mas não nasceu uma nova espiritualidade, uma nova forma de ser de Deus. Ele não inaugurou com o seu falecimento, né, de corpo, mas a sua alma hoje é uma alma intercessora, é um santo para a glória de Deus. Olha, meu querido, eu costumo dizer o seguinte, sempre vou repetir. E mesmo na convivência com a família Kutz, a gente via o quanto a família expressava o desejo e quanto a família expressa o desejo de Carlos. O que Carlos apresenta para a gente, se a gente for parar assim, para pensar de uma forma mais racional? O que Carlos apresenta algo extraordinário? Não. Carlos não apresenta algo extraordinário. Carlos apresenta um verdadeiro compromisso de fé com a igreja que ele teve. Ou seja, o caminho de santidade que Carlos nos apresenta é o caminho de santidade oferecido pela igreja e que nós recebemos no dia do nosso batismo. A diferença é que Carlos foi um obstinado para querer chegar a essa meta. Tá? A minha meta é o infinito, né? O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. E hoje, no nosso tempo, eu não diria que Carlos inaugurou uma nova linha espiritual. Pelo contrário, se você aprofundar-se plenamente em Carlos, você vai ver que Carlos foi o católico mais católico dos últimos tempos. O grande problema é que nós, hoje, não somos mais católicos como deveríamos ser. Nós somos o famoso católico light diet. Né? Nós não somos mais aquele católico que, de verdade, primeiramente, o verdadeiro católico é aquele que conhece a doutrina da igreja. Faça uma pesquisa se os jovens e se muitos de nós adultos conhecem a doutrina da igreja. Não conhece. Mas Carlos conhecia. Então a santidade de Carlos vem de onde, meu querido? Vem da igreja. Vem de uma catolicidade consciente. Porque o caminho de santidade é o sacramento de Cristo que salvaguarda para a gente, a igreja, que é o sacramento de Cristo. O grande impacto de tudo isso é que o Carlos, desde criança e como jovem, foi capaz de assumir e tornar público na sua própria vida uma catolicidade pautada na santidade. É essa a diferença.
Então, assim, não foi inaugurada nenhuma espiritualidade nova, porque a mesma forma de catolicidade que Carlos viveu, São Francisco viveu, e foi São Francisco que o inspirou, tá? Ou seja, eu não acredito, eu não amo somente por amar, mas a razão que eu amo, ela tem uma meta, ela tem um objetivo. Então, a questão é essa. Carlos foi fiel. E se você parar para pensar, faz aí uma análise dos nossos católicos. Não são fiéis, filho. Não são fiéis. São católicos de conveniência. Lógico, não estou aqui generalizando, porque existe católico assim como Carlos. Como Carlos, que está tentando buscar e viver. A questão é que Carlos teve todo uma inspiração e teve toda uma obstinação para querer isso desde cedo. Por isso que os seus 15 anos foi o tempo de vida suficiente para compactar tudo isso. Já não tinha mais nada o que Carlos viver. Porque ele já tinha realmente se configurado, como diz São Paulo. Carlos já tinha se configurado. E ele encontrou aquilo que é central para a vida da igreja. Se você pega o Catecismo da Igreja Católica, se você vai lá na parte sacramental e entende o sacramento da Eucaristia, o que é a Eucaristia para o católico deve ser? O cume, o centro, a razão. Tudo culmina, tudo converge para a Eucaristia. Agora, pergunta se os nossos católicos têm consciência disso. Não tem. Agora, quando a pandemia tirou a missa, todo mundo sentiu falta. Mas sentiu falta com o quê? Talvez da aglomeração de ir para a igreja, mas não do sentido total da Eucaristia, porque se soubesse, está lá no Catecismo da Igreja. É para onde tudo se converge, é para a Eucaristia. E Carlos já tinha identificado isso muito cedo. Então, assim, Carlos não inaugurou, Carlos viveu aquilo que tinha que ser vivido, que nós ainda não conseguimos. Essa é a diferença que chama a atenção. Aí tem todo um conjunto, um jovem belo, rico. Aí tem todo um conjunto que faz ainda mais, nos chama muito mais atenção por conta do contexto que está em volta do Carlos. Mas o que Carlos fez, meu querido? Carlos foi o católico mais católico dos últimos tempos, como jovem. Foi isso. Ele não inaugurou nada. Pelo contrário, ele viveu aquilo que de verdade era para ser vivido e da consciência de consagração batismal. Né? Porque senão a gente fica querendo, a gente corre o risco de colocar o santo no lugar de Deus. Né? Quando a gente fala inaugurou, não inaugurou. Carlos intensificou. Carlos provou que era possível continuar esse caminho de santidade que estava esquecido com esse mundo relativista, com esse mundo consumista, com esse mundo comunista, com esse mundo vazio. Aí vem o Carlos e diz assim, não, eu acredito nessa proposta de santidade que já foi apresentada por Jesus Cristo e que está aqui para nós pela igreja. Essa é a diferença. Tá? Aí você olha para o Carlos, você olha para São Francisco, você olha para o Padre Pio, o que eles fizeram? A mesma coisa. A mesma coisa. O que diferencia também e o que muda são os contextos, o tempo, o espaço, a condição, o formato, mas a originalidade, a essência pela qual ambos acolheram o chamado à santidade é a mesma. Viver aquilo que a igreja apresenta como caminho de santidade, que nada mais é do que o projeto, do que um caminho de santidade que Deus nos apresenta. Não é? Então, o que a gente poderia dizer para melhorar a análise, não é que ele, não que ele inaugurou algo novo, mas que Carlos soube viver e nos apresentou, no seu contexto de vida, como jovem dos nossos tempos, que é possível viver, sim. E ele encontrou o método dele, que não significa que vai funcionar com você ou comigo. Mas ele apresentou. Ótimo. Mais um. São Francisco apresentou, Santa Teresinha apresentou, Padre Pio apresentou, e tantos outros santos apresentaram. Isso nos serve de estímulo, de inspiração, tá? Mas não significa que vai agir da mesma forma, vai ser da mesma forma para você, para aquele jovem, não. O que está inaugurado aí é que é possível, mesmo num tempo conturbado como o nosso,
voltar-se para aquilo que é essencial da fé e da santidade. Isso é fato. A novidade maior é que Carlos provou isso. Basta, né? Então, assim, esse chamado à santidade continua. E vai continuar por todos os tempos. Todos os tempos. E haverão sempre uns caros na vida que resgatarão e atualizarão para nós no tempo e no espaço esse mesmo caminho de santidade. É interessante quando o senhor fala, né? Foi um questionamento justamente no sentido de trazer a indagação, porque são coisas que me perguntam, né? São indagações que vêm também até a mim, né? Através da Legião Acutis. Mas uma coisa que o senhor falou, né? Na verdade, ele não inaugurou, né? Ele só relembrou algo que já sempre esteve aí, né? Ele trouxe, foi um lembrete. Olha, pessoal, existem os sacramentos, né? Que a pauta dele toda é em cima dos sacramentos. E me vem até meu exemplo de conversão, porque quando chegou num dado momento que eu estava no mundo e eu pensava assim, nossa, será que para me ter uma experiência com Deus eu vou ter que virar protestante? Me veio isso. Antes de eu, né, ter tido essa conversão, de participar da missa diariamente, ser regular na confissão praticamente toda semana, eu pensei assim, não, eu acho que eu vou ter que mudar de igreja. Me veio. E depois, né, através de uma pregação do Padre Léo, eu vi uma pregação de todas depois. Eu descobri que tudo que eu precisava estava dentro da minha própria igreja. Eu não precisaria ir para uma outra igreja, né? E que muita gente pensa nisso, né? Porque a gente está igual o senhor bem falou, a gente está numa sociedade muito relativista, né? Se um lugar não resolve o meu problema, eu vou em um outro lugar, e muitas vezes a gente escuta assim, vai em tal lugar que é bom. E as pessoas vão, e às vezes elas se perdem e nunca mais vão conseguir retornar ao ponto de início, né? E dentro disso eu queria até trazer uma outra indagação, dentro até do contexto da nossa proposta, né, que é buscar o reino do céu e as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Será que hoje as pessoas não buscam o acréscimo, e na verdade assim, elas buscam as coisas desse mundo e Deus vem por acréscimo? Trazendo até para o contexto que o senhor falou da questão de São Francisco de Assis, o Carlos ele foi despojado, né? Ele foi muito despojado, apesar que ele poderia usufruir de todo aquele contexto, né? Que ele teve, ainda tem a família dele, elas são abastados financeiramente, mas ele preferiu ser humilde, viver na humildade, ter um tênis só. E quantas vezes isso, às vezes, impede a gente de seguir a Cristo, porque às vezes a gente pensa assim, até na questão sacramental, muitas das vezes a pessoa se vai casar, aí ela pensa assim, não, eu só vou casar quando eu tiver um ótimo trabalho, ou eu vou casar só quando eu tiver uma casa, e vai adiando esse seguir a Cristo, né? É um problema até que o jovem rico também viveu, né? O jovem rico, ele fazia tudo certinho, só que na hora que falou assim, para ele renunciar aos bens materiais, ele sentiu uma grande dificuldade. E até esses dois alicerces que o senhor falou, do Padre Pio e o São Francisco de Assis, e também dos pastorinhos lá de Fátima, que também ele era muito devoto, a gente vê essa questão dessa humildade. Então, padre, você acha que hoje as pessoas elas estão procurando Deus como acréscimo, elas buscam as coisas do mundo, e se der, Deus vem em acréscimo, né? Se der, Deus vem em acréscimo. Não vive ao contrário dessa palavra. Você acha que isso está acontecendo hoje em dia? Na verdade, o que está acontecendo hoje em dia é que existe uma forma de barganha das pessoas com relação com Deus. O que vem se conjugando e se formatando nesses últimos tempos, aí a gente fala aquilo que Bento XVI falou naquela sua belíssima homilia da missa do funeral de João Paulo II, que o relativismo entrou de tal forma no mundo e na igreja que fez com que nós muitas vezes criássemos uma relação de troca com Deus. Ou seja, enquanto o Carlos vem dizer para a gente aquilo que deveria para todos, aquilo que São Francisco e os outros santos fizeram, Deus estava em primeiro lugar de tudo,
Deus as outras coisas, né? O próprio Jesus diz que aqueles, né, deixar tudo receberão o cêntuplo. O que aconteceu hoje é que nós também criamos uma relação de consumismo espiritual. Eu procuro Deus na necessidade somente. Eu procuro Deus quando estou na pior. Eu procuro Deus quando as coisas não estão bem, né? E não deveria ser assim. Era o contrário. Eu já deveria estar na minha relação com Deus e nas necessidades eu não querer fazer o que hoje nós fazemos. Essa barganha com Deus. Eu dou se o Senhor me der. Não. Se eu já tenho Deus, as outras necessidades, por mais que elas sejam importantes, elas não são essenciais, elas são apenas periféricas. Porque necessidades teremos a vida toda. O que houve hoje foi uma grande inversão, né? Uma grande inversão. Nós vivemos tão imanentemente, nós vivemos tão vazio, nós vivemos de forma tão vazia esses últimos tempos, que parece que só o que nos preenche é aquilo que é palpável e concreto do ponto de vista material. E as relações espirituais também foram se configurando de outra forma. Basta ver, às vezes, algumas promessas absurdas que as pessoas fazem, né? Então, assim, Senhor, se eu fizer isso, se eu tiver isso, sabe, é tudo do ponto de vista do ter, tudo do ponto de vista do ter, eu tenho que ter, Deus tem que me dar. Ou seja, essa teologia destruidora da prosperidade, que também foi assumida por alguns grupos católicos, causa um grande estrago. Então, a relação com Deus ficou comprometida. Aí sim, depois que eu obtiver o que de verdade eu necessito para a minha suposta realização e felicidade, aí eu posso ter uma relação com Deus. E deveria ser o inverso, né? Aí nós temos os santos de exemplo que nos mostram esse exemplo. Gente, é o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas. E não as coisas, né? E não amar as coisas sobre todas as coisas. E depois, se der um tempinho, eu vou sobrar para Deus. É assim, se basta ver as pessoas no domingo que sabem que tem que cumprir, o católico de verdade sabe que tem que cumprir o preceito da missa dominical. Mas se chegar uma visita na casa dele, ele não vai à missa, ele vai atender a visita. Ou seja, que consciência é essa que deixa Deus esperando, mas a visita não pode? Ué, leva a visita junto para ir rezar, ou fala, ó, dá licença que agora eu tenho meu compromisso, né? Então, é assim, se sobrar, realmente, se sobrar, aí eu vou pensar em Deus. Se sobrar, pode ser que eu tenha tempo para Deus, que é pior ainda, que Deus deu todo o tempo do mundo para a gente, mas a gente não sabe utilizar o tempo para Deus. Tá? Então, essa inversão que aconteceu, que está aí hoje, isso sim, foi uma nova inauguração que aconteceu no mundo, aí a gente sabe quais foram as influências. Tá? E Carlos vem contrastar com tudo isso. Basta ver a sua família, como era materialista, um tanto quanto, que hoje não é mais. Tá? Então, para você ver, Deus não era e não ocupava o primeiro lugar. Aliás, Deus foi sendo tirado do primeiro lugar em muitas coisas. Nem nas constituições mais, meu filho. Deus está em primeiro lugar. Nem nas constituições federais. Acabou. Né? Deus está sendo retirado. Basta ver a laicização. O Estado é laico. Esse laicizamento significa o quê? Matar Deus. Matar Deus. E quando eu lembro de Deus, é porque não me resta mais nada, é porque o mundo já me tirou tudo, aí me sobra um pensar em Deus, mas mesmo assim é de uma forma de barganha. Não é de uma forma livre. Porque a minha relação com Deus, a minha amizade com Deus, ela não pode estar condicionada a interesse nenhum. A interesse nenhum. Até porque a forma da relação de Deus conosco é na gratuidade e no livre-arbítrio. Então, realmente, vivemos momentos delicados, onde o lugar de Deus, que deveria ser o centro,
e a referência para tudo em nossas vidas, principalmente se nós realmente dizemos que somos cristãos, vem sendo ocupada cada vez mais e substituída por outras coisas, principalmente as necessidades materiais que são criadas para todos nós, que elas ocupam um lugar como se fosse essencial. Dou outro exemplo: se você fica meia hora sem o celular, você fica desesperado. É como se tivesse tirado de você o seu centro. Você tem que estar conectado, você tem que estar falando com alguém, mandando um WhatsApp para alguém, olhando isso, olhando aquilo. Quando você está sem o celular, o que ele descarrega, parece que você acaba. Parece que você acaba. Ou seja, o mundo quis isso, matar Deus. Estão querendo matar Deus. Como? Criando necessidades, entre aspas, essenciais, nas quais nós nos tornamos dependentes, ao passo que a nossa dependência deveria ser só de Deus, né? Aí, quando está na pior, meu filho, aí sim vai lembrar de Deus. Quando não resta mais nada, a gente vai lembrar de Deus para pedir uma ajuda para comprar um novo celular, porque aquele quebrou. Dentro do contexto até que o senhor falou, né, quando a gente vê esse versículo, ele fala: buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E o mundo, desde Jesus Cristo, né, ele procura um salvador, alguém que vai vir, né, resolver todos os seus problemas, e achou que Jesus seria esse rei, né, que iria brigar, iria matar. E essa ideia existe até hoje. Até hoje a gente deposita em algumas pessoas como se fosse o salvador, né? E quando a gente fala buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque muitas das vezes as pessoas, como você falou até da questão do relativismo, elas querem morar no Deus misericórdia, mas a gente sabe que a justiça de Deus também vai acontecer. E a mão de Deus, ela vai pesar em algum momento, né? Até trazendo para o Karl Akutz, né? Ele era muito devoto das aparições, e as aparições de Fátima, ela nos revela isso, né? Que a Nossa Senhora pediu uma devoção muito forte ao Imaculado Coração, que ia ser o último remédio dado por Deus para esse tempo, e muitas das vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas continuam depositando, achando que Deus é só misericórdia, eu faço, aconteça, é como se não... Né? Hoje até a primeira leitura falava da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Quando a gente traz para esse contexto da segunda vinda de Jesus, esse reino, quem vai participar desse reino? Como você pensa, né? Como a gente falou do Karl Akutz, é uma pessoa que, independente de governante, ele já vivia como se o reino de Deus já estivesse entre nós, mas a gente está trazendo para as realidades bíblicas. As profecias vão se cumprir, até porque as aparições de Nossa Senhora, ela vem nos revelando isso, mas a gente não sabe quando, né? São João Paulo II falou, quando consagrou o mundo em Fátima, que essa geração iria ver Jesus. Quem serão esses que estarão? Né? Talvez alguns de nós a gente vai antecipar, o Carlos já antecipou o reino de Deus para ele. Mas e nós? Quem que vai ser essas pessoas que vão participar desse novo céu, dessa nova terra? Né? São coisas que são indagações, porque a gente vive o tempo assim, não dá para cravar, vai ser amanhã, mas a gente sabe que os acontecimentos que a gente já está vivendo precedem essa segunda vinda, que não é o fim, né? E a gente, às vezes, muitas das vezes, confunde segunda vinda de Jesus como o fim do mundo. Não é o fim. Mas essas realidades apocalípticas, como isso vai se cumprir? Né? Quem serão essas pessoas que participarão desse reino de Deus, né? nessa sua segunda vinda? Olha, essa questão ela não é de hoje. Logo quando Jesus morreu e ressuscitou, o assunto da segunda vinda já era uma pauta. Eles pensavam que seria imediatamente. É tanto que depois São Paulo teve que mudar o discurso, porque houve uma má interpretação da segunda vinda como se fosse algo já imediato, tá? Aí a gente tem que ver um pouco a escatologia, né? A escatologia ela vai nos dar alguns elementos para a gente compreender a segunda vinda, né? O retorno, etc, etc. O que eu posso dizer para você de concreto? Bom, primeiro, não sabeis o dia nem a hora, tá? Então, assim, por mais que apareçam 1000 Nostradamus dizendo que o mundo vai acabar no dia tal, como nos fenômenos milenaristas, né?
Todo mundo estava esperando o fim no ano 2000, já estamos em 2020, 2021, em plena pandemia. Então, assim, podem ficar tranquilos que o próprio Jesus disse, nem o Filho do Homem sabe. Lógico, como Deus sabe, porque, né, mas nem o Filho do Homem saberá, né, quando será isso que nós entendemos de transformação do novo céu, da nova terra, né, que é escatologia pura. O que nós sabemos é que acontecerá. Agora, não existe uma precisão de tempo, não há nada escrito. E se aparecer alguém dizendo dia, mês e hora, pode internar que essa pessoa está maluca. Isso não existe. Não existe. Da mesma forma que todo mundo está esperando hoje, há 1000 anos atrás esperavam, e logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, também esperavam. E nós já estamos passando de 2000. Olha, como eu disse para você, eu não posso ir contra aquilo que eu estou dizendo. Mas eu acho que ainda vai demorar muito. Muito. Por enquanto, o mundo acaba para quem morre, tá? O reino chega para quem entra na glória. Agora, esse ponto escatológico, que todo mundo, é que nós somos muito assim, a gente, oh meu Deus do céu, esse povo é ótimo. Ainda mais quando é brasileiro, é pior ainda, porque brasileiro é assim, brasileiro enxerga com as mãos, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. O povo brasileiro é um povo tomé da vida, né? Então, meu querido, eu acho que agora é opinião pessoal, fora da escatologia, fora da teologia, que está muito longe ainda. Muito longe ainda. Ah, mas com tudo isso que está acontecendo, essa pandemia é o fim do mundo. Não, meu filho, já teve tanta pandemia aí que foi pior do que essa. Essa está sendo ótima ainda, desculpe falar, porque já tem uma vacina em 1 ano. Ninguém deixou de fazer, principalmente no Brasil, que se fazia. Está todo mundo aí aglomerando, namorando, fazendo tudo que você fez. Ainda tem a internet para amenizar o sofrimento do contato. Eu diria que essa pandemia está sendo light. Lógico, tem todo o sangramento, toda a dor, porque a gente está vivendo. Mas quem viveu a pandemia de 1920 foi pior, foi trágico. A da gripe espanhola foi trágica. E todo mundo lá na época, com certeza, também pensou a mesma coisa. O mundo está acabando. Chegou o fim, a vida de Jesus. Gente do céu. E se a vida de Jesus for tão suave? Por que tem que ser sempre trágico? Por que tem que ser sempre destruidor? Por que tem que ser sempre com dor? Então, meu filho, há umas indagações, interrogações ainda que é um mistério entre céu e terra. Lógico que o grande desejo nosso é de querer saber. É como aquelas pessoas que começam a ler a Bíblia e pensam que Bíblia é a biografia da vida de Jesus. Quer saber se Jesus ia na escola, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Isso não nos interessa. Mas nós somos assim. A gente quer sempre precisão. Mas ninguém é preciso quando se trata de ser fiel. Mas quer precisão de tudo. Né? Então, fora de cogitação, nem o Filho do Homem sabe, Jesus falou. Será como um ladrão, ninguém sabe como o ladrão chega na tua casa, de repente já levou tudo. Que vai chegar, vai. Não sabemos quando. Agora, o que nós temos que fazer é viver bem, eu faço como os santos, viver cada dia da sua vida como se fosse o primeiro ou como se fosse o último. Tá? E procurar amar a Deus como se deve, né? E não ficar em paranoias, porque tem gente que fica paranoico, né? Tem aquelas pessoas que são misericórdia, né? Tantos profetas aí que mais erraram do que acertaram. Quando se trata dessa questão, é mistério, filho. É mistério. Não tem nada que aponte para algo concreto, nem data, nem dia, nem hora, nem sabe? Os sinais são os sinais. Tá, mas tempestades lá na época de Jesus tinha. Muito antes ainda, só você ler os filósofos gregos, que eles chamavam Deus trovão, Deus chuva, Deus isso, Deus aquilo. O que acontece hoje, já aconteceu lá atrás. Hoje, tem umas configurações diferenciadas, mas não tem nada de extraordinário. É porque nós estamos vivendo, meu querido. É que nós estamos vivendo. É porque a gente não tem contato com quem viveu 2000 anos atrás, porque ninguém é espírita. Tá? Mas para dizer, calma, opinião pessoal,
está longe. De repente é amanhã. O importante é viver como as virgens, né, previdentes, né? Elas estavam ali guardando, né, o óleo, e a gente tem que estar preparado, né? E uma forma de se estar preparado, né, que é a próxima pergunta, né? Porque muito se fala em rodovia, fala em autoestrada, eu não sei qual é a melhor definição, né? Mas o Carlos Acontes falava que a Eucaristia é essa rodovia que nos leva para o céu. Será que é esse o caminho? Né? Porque o culto da devoção dele era muito eucarístico. É lógico, ele tinha outras devoções, mas o centro da fé dele era cristocêntrico, e mariana também. E também não tem como ser mariano e não levar a Cristo, porque a primeira capela do Santíssimo foi a própria Nossa Senhora. O pessoal deveria seguir essa rodovia, esse caminho, né? Ser católico, porque quando a gente fala de buscar o reino de Deus, a gente fala basicamente o que o Carlos vivia, que é a fé no Papa, né? Ele era muito fiel ao Papa, fiel à Igreja, fiel às aparições de Nossa Senhora. E assim, uma coisa interessante, né? Ele falava, depois de comungar, Jesus, fica à vontade. Até quando o senhor falava aí que as pessoas pedem, parece que é um Deus catira, né? Que em Minas a gente fala catira, né? Como fosse uma troca, né? Você dá um queijo, a pessoa te volta outra coisa. Mas com Deus não funciona assim. Como a gente, né? Para acreditar nessa Eucaristia, que Jesus está ali, para a gente chegar a tal ponto e falar assim, ó Senhor, fica à vontade. Só de você estar aqui já é tudo que eu precisava. Olha o que precisa, eu não vou te falar nada. Entendeu? Como a gente faz para ter uma fé dessa? Para entender que Jesus, de fato, é essa rodovia, é esse caminho que a gente precisa. Como diz a própria palavra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, Carlos, quando usa essa expressão, assim como a sua própria vida foi rápida e veloz, e ele queria, ele no seu entendimento, ele queria encontrar a forma mais rápida de chegar ao céu, porque Carlos queria ir logo para o céu. Essa era a grande verdade, né? Carlos não queria ir nem para o purgatório, ele queria ir logo para o céu. Então ele encontrou a forma mais rápida de ir para o céu, a Eucaristia, que é o centro e o cume da vida nossa de católico. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Então, ele entendeu isso muito cedo. Por isso que ele usou, não, a minha autoestrada. A tradução melhor para nós no Brasil é via expressa. Né? Porque Carlos, quando usa autoestrada, na Itália, as autoestradas são as vias expressas do Brasil, aquelas que não tem nem pedágio, aquela que você vai numa velocidade completa e não tem trânsito e vai embora. Né? Você chega rapidamente ao seu destino. Rodovia não traduz bem para nós. Rodovia traduz bem para Portugal, que é a rodovia, né? Que são as vias expressas mais rápidas. No Brasil, as nossas rodovias são esburacadas e horríveis. Você não vai chegar nunca no lugar. Né? As que salvam ainda são as vias expressas que nós temos, que onde você vai. Até nas cidades grandes tem uma via expressa, né? Só para o ônibus, para chegar mais rápido. Então, a via expressa significa o caminho mais rápido que ele encontrou. Aí cada país traduz conforme entendeu o pensamento do cara. Ele estava dizendo o seguinte, é a forma mais rápida, o caminho mais rápido da minha autoestrada. Ele não falou estrada para nós é caminho de terra. Então, meu filho, você não vai chegar nunca pelo caminho de terra. Então, a via expressa diz mais para nós no Brasil. Mas essa compreensão, se a gente for olhar assim, é uma compreensão tão básica que todo mundo deveria ter. Que todo mundo deveria ter. Agora, se eu pego a revelação, se eu pego a Sagrada Escritura, eu vou entender o quê? No que consiste, qual é a forma de chegar ao céu? Está nos mandamentos, é a prática da lei. É a prática da lei. E que Jesus, de uma forma muito simples, sintetiza em dois: amar Deus e amar o próximo. Tá? E ter a Eucaristia como autoestrada para o céu, como a via expressa para o céu, é a forma mais profunda, mais completa de amar a Deus. De amar a Deus. É a Eucaristia, porque
é uma relação recíproca, é Deus que te ama de dentro para fora, porque a Eucaristia é comida. Tá? E isso se traduz no amor ao próximo, porque eu tenho que ser Eucaristia para o outro. Eu comungo, mas eu tenho que ser Eucaristia para o outro. E como que eu sou Eucaristia para o outro? Amando-o. E como que eu amo o outro? Fazendo o bem. Então, Carlos comungava e ia ajudar os seus mendigos, ia ajudar a sua obra social. Desculpa. Ia entrar ajudar a sua obra social e ajudar quem precisava, quem mendigo de rua, com cobertor. Ou seja, a Eucaristia é minha autoestrada. É amar a Deus sobre todas as coisas, a Eucaristia. E essa Eucaristia torna-se realidade no amor ao outro. É muito simples de compreender. Né? E na prática ele fazia isso. Eu comungo e transcendo na comunhão quando eu ajudo o outro. Tá? Porque não é só a comunhão pela comunhão para mim mesmo, acabou, vou para dentro de casa. Não. Como que eu vou ser Eucaristia para o outro? Aí a gente recorda o que Jesus diz, amar a Deus e ao próximo. Tá? É essa a lógica do Carlos. Se o pessoal tiver alguma pergunta, pode fazer aí que eu vou passar para o padre aí. O Carlos ele deixou um legado, né? Eu queria entender do senhor qual que você acha que foi o maior legado, né? Porque o Carlos ele meio que escolheu, né? Não tem como você fugir muito dele mais, né? Ele está presente, muito marcado, né? As pessoas olham para o padre Fábio, ligam logo ao Carlos. Por mais que uma hora você tenta se desprender, eu acho que já não tem como mais, né? Existe essa ligação muito forte. Né? Eita! Qual que foi o principal legado que você vê, assim, da vida desse menino, né? Porque é muito forte, até estava mais forte ainda no período da beatificação, mas agora a gente está naquela fase da gente... É igual quando você prova de um alimento, aí depois você vai saboreando. Agora a gente está saboreando o Carlos, porque foi muito impactante aquela coisa da beatificação e tal. Muita gente foi meio que até na base do oba-oba, mas agora a gente está degustando, né? Quem que é o Carlos verdadeiramente, saboreando, né? Porque apesar de eu não beber vinho, mas ele é como se fosse um vinho, né? Quem gosta de beber vinho, ele tem toda uma forma de você degustar. E, apesar de você até comentar assim, o Carlos ele viveu o básico, ele é um santo do tempo atual, mas assim, é uma espiritualidade, uma inteligência, né? Porque às vezes você vê santos muito simples que, por Deus colaborou, né, com a vida deles, mas são santos que às vezes eram analfabetos, não tinha nenhuma instrução, né? Por exemplo, Santa Bernadette, né? Ela não sabia nem escrever, mas Nossa Senhora escolheu ela, Deus escolheu ela. O Carlos já é um contexto diferente, um menino muito novo, muito inteligente e que não traduzia a idade que ele tinha, né? Quem pensa que ele tinha uma idade mais avançada, né? Eu queria saber qual que é o legado, assim, como o senhor vê, assim, dentro de toda essa vivência, tudo isso que, né, essa experiência que o senhor teve com o Carlos aí. Olha, é muito interessante essa pergunta, porque não tem como a gente reduzir Carlos a um aspecto, porque o Carlos é um grande leque. É muito interessante, né? Mesmo lá na convivência com a família, cada dia eu ia descobrindo mais uma aba desse leque que Carlos manifestava. Eu quero entender que Carlos era tão transcendente que ele estava brincando aqui. Eu acho que ele estava brincando. Eu acho que o Carlos vivia no céu, só podia ser, porque os momentos da Terra, sabe, parecia aquele momento que ele ia para o playground, quando ele descia para brincar e nos mostrar o encantamento que é o céu. É assim que eu vejo, pela convivência, pelo reflexo de tudo isso até hoje, principalmente naqueles que conviveram com ele, que faz com que as pessoas não fiquem somente na beleza do encantamento, que quem conhece Carlos no primeiro momento se encanta, né?
porque tem aquele encantamento sensitível mesmo, que os sentidos mostram, que é a beleza do Carlos, que encanta no primeiro momento. E como você falou, o boom da beatificação, todo mundo saboreou, agora vai ficar realmente aqueles que gostaram. Porque tem isso também, né? Todo mundo quis, teve os curiosos, teve aqueles que buscaram, teve aquele... Agora vai ficar de verdade aqueles que são capazes também de perceber não só aquilo como uma coisa passageira, mas como algo que vai te ajudar e que nos ajudará a também encontrarmos o nosso caminho no mundo com relação a esse projeto de santidade. E o que me chama a atenção realmente de tudo isso é que Carlos, com a vida, desde criancinha, ele foi construindo esse projeto, né? E aos 15 anos ele chega ao ápice. É como a quaresma que a gente vive e chega a Páscoa para celebrar. Então ele celebra a Páscoa e dá todos os elementos que são possíveis a partir da própria vivência dele, para que a gente também faça o nosso caminho. Então, isso para mim é muito forte. Isso para mim é muito forte. Basta ver os próprios milagres eucarísticos que Carlos pesquisou. Eu, em todo esse tempo, quando vou fazer 15 anos de padre, não sabia que existiam tantos milagres eucarísticos. Eu mal sabia, para mim existia só Lanciano, né? E, de repente, o Carlos mostra que tem pesquisou quase 200 milagres eucarísticos, né? Então, assim, que coisa, né? Então, isso chama a atenção. Então, aí, quando você pensa que acabou, não. Aí você vai descobrir que o cara andava na rua, derrubava terço de propósito, porque sabia que quem encontrasse aquele terço, alguma coisa ele ia sentir, né? Então, ele tinha coleção de terços. Onde ele passava, ele comprava terço. Ele tinha terço mais terço. Aí, ele, de propósito, deixava cair os terços. Não porque ele tinha perdido, mas porque alguém ia encontrar e aquilo, de repente, ia surtir algum efeito na vida dela. Então, aí quando você pensa que tudo acabou, não. Aí já vem Carlos e apresenta aí toda uma pesquisa sobre as aparições de Nossa Senhora. Aí quando você pensa que tudo já acabou, não. Lá vem Carlos que sabia montar e desmontar um computador, né? Aí quando você pensa que tudo acabou, não, peraí, Carlos estava montando filminhos, fazendo roteiro de filmes e gravando com os animais. Aí quando você pensa que tudo acabou, não, Carlos estava catequizando o babá dele que se converteu católico. Então, assim, o que dizer, né? Então é tudo realmente muito encantador, porque ele vai fazendo com a vida e com a maior naturalidade, né? Quando você pensa que tudo acabou, não, ele está lá com os amigos brincando videogame e ali está aproveitando para falar de Deus, né? Então, meu querido, mama, vamos viajar, tá, mas lá perto do hotel, quais são as igrejas que tem, quais são os horários de missa, né? Então, são coisas surpreendentes que em nenhum momento fez com que ele saísse do mundo. Então, o que mais me chama a atenção de tudo isso é que Carlos não se desprendeu do mundo como a gente pensa que muitas vezes para ser santo a gente tem que jogar e demonizar o mundo. Não. Carlos não demonizou o mundo, porque ele foi sinal do amor de Deus no mundo. Mas ele ressignificou aquilo que para a gente é demônio, né? Não, ele mostrou um novo sentido, que eu posso ser santo, que eu posso ter a minha vida e posso usufruir de tudo de bom que o mundo também oferece, com os olhos voltados para Deus. É isso que mais me encanta, é que Carlos não se adulterou na sua humanidade, porque muita gente pensa que ser santo é se enclausurar ou criar uma máscara, uma capa, um fantoche, uma fantasia e pronto. Não, de jeito nenhum. Carlos não precisou usar batina, Carlos não precisou usar túnica, porque ele nem queria ser padre, nem era padre, e nem era coroinha, e nem era ministro da Eucaristia. Era um jovem, leigo. Pronto, basta. É interessante esse ponto que o senhor toca, porque a gente vive, às vezes, a pessoa pensa que se converter a Deus é entrar numa capa de um rigorismo religioso cheio de escrúpulos. E não é isso, né? E Jesus, ele foi muito livre. Mas também a gente também não pode exagerar, também, né? A gente tem que ter noção da liberdade. A liberdade, ela não pode virar uma libertinagem, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas também entender que a gente é sinal de Deus. A palavra lá em
se eu não me engano, em Efésios, fala que nós somos portadores de Deus. E o Carlos, ele foi esse portador, né? Eu queria ver o que o senhor acha, né? Porque eu vejo que, para muitos, né, lendo até os testemunhos, né, que está até nesse livro aqui, não sei se vai dar para aparecer aí na live, é do Nicola Gore, que É o fala da melhor. biografia. É o melhor. É isso. Ele conta da experiência dos meninos que brincavam com ele, da escola, dos habitantes lá da cidade da avó dele. E eu, né, dentro dessa proposta nossa, eu vejo que para muitos o reino de Deus foi apresentado através do carro, né, pelo exemplo da vida dele. Talvez essas pessoas, a maioria não leram nenhuma página da Bíblia, mas talvez o exemplo que elas tiveram do que é ser de Deus, assim como o babá dele lá, que também é incrível, converteu, né, Rajesh, né, ele era de outra religião, pessoa que nunca tinha tocado na Bíblia, mas pelo exemplo de vida, por aquilo, igual você falou, né, passo, deixa um texto cair de propósito, né, até você falando, eu já pensei em algumas coisas que eu faço de propósito também, às vezes eu estou lá em casa rezando o texto, eu ligo lá na sala, às vezes o pessoal está fazendo outra coisa, mas eu ligo para, tipo assim, quem está ali às vezes passa, reza uma Ave Maria, que a gente pensa que às vezes o converter é pegar todo mundo dentro de uma mochila e levar para a igreja, e não funciona assim. Eu acredito que o reino de Deus foi apresentado para essas pessoas através do carro, né? Pelo exemplo de vida. Eu queria ver o que o senhor acha, se o senhor concorda. Testemunha é tudo, né, filho? Testemunha é tudo. Então, quanto a isso, não tenho o que dizer. Os santos tornaram-se santos porque o seu testemunho foi o que falou. É o testemunho que fala. Isso é depois, né? Enquanto se está vivendo, se está vivendo. Talvez eles nem tinham consciência de que estavam sendo santos. Tanto que os santos não gostavam nem de ser chamados de santos, porque eles sabiam das suas limitações. Mas ali estava tão latente e evidente o extraordinário agindo, né? Então, é bem assim mesmo. Né? É o testemunho e não tem outra forma de falar pela pessoa. Tá? É o testemunho que vai qualificar e isso mais na frente é reconhecido, não tem jeito. Ô, padre, poderia ter várias outras perguntas, mas nosso tempo chegou. Está perguntando o nome do rapaz aí de cima. A primeira pergunta que chegou, eu me chamo Antônio Emanuel. Eu sou fundador dessa missão que chama Legião Acutis. A gente, né, pretende propagar esse carisma, né? Como diz São José Maria Escrivá, começar é para todos, perseverar é para santos. Bem o padre falou. Muitas pessoas foram naquele impacto, né? Mas nós viemos para ficar, não só por questão de missão, mas Deus revelou muito forte que a nossa missão é pregar pela internet e é continuar, porque a obra do carro não parou no carro, né? Eu acho que é importante isso. Isso, para mim, é muito vivo, é um carisma. De nada, não é nada que está inaugurando, mas é uma continuidade. É um estilo de ser, é um estilo de ser cristão. Eu acho que essa é a proposta, não uma fé rasa, mas uma fé concreta, porque ele foi muito concreto. Ele não foi só uma criança bonitinha, porque às vezes a pessoa fala, nossa, menino bonitinho e tal, mas atrás daquele menino bonitinho tem algo um conteúdo muito forte, né? Um exemplo de santidade a ser seguido. Queria agradecer, padre, muito obrigado por, né, você atender o nosso chamado de prontidão. É sempre uma honra muito grande para a nossa missão. E gostaria que o senhor, né, pudesse finalizar aí, se puder dar uma bênção, fazer uma oração por nós, por todas essas pessoas que acompanharam, né, que foram fiéis aqui a essa live, outras pessoas que virão, e, né, dar uma bênção também para a nossa missão, tudo aquilo que Deus tem para nós aí. Tudo bem, continuem, eu acho que bonito é isso, né? Como bem você falou, agora vem os frutos, né? Daquele grande boom, né? E os frutos serão traduzidos justamente, né, nessas sementes que estão nascendo, que foram plantadas e que agora começam a germinar em torno desse carisma bonito de um jovem que nos nossos tempos abraçou a santidade de forma muito simples, de forma muito plena, né? Com todo o seu ser. E sem a gente não poderia deixar de dizer que teve uma grande pessoa que foi a sua companhia, foi Nossa Senhora, né? A quem ele disse que era a única mulher da sua vida.
Então, pensamos a Nossa Senhora que nos abençoe, a todos que estiveram conosco aqui na live, o seu trabalho, né, do seu apostolado aí, que todos possam, né, sentir-se sempre acolhidos e evangelizados por essa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Carlo Acutis. Rogai por nós. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado, Salve. meu querido. Tudo de bom. Obrigado. Salve Maria, até a próxima. Salve até, se Deus quiser.